Fala galera, o vídeo de hoje é para mostrar para algumas pessoas que cada planta reage de um jeito, né? Independente do se for espécie ou indivíduo. Isso aqui é um Ficus Tiger Bark, tá até um pouco abandonado, coitado. Que é esse, mas a parte da base secou. Não sei se foi por culpa de eu ter colocado algum adubo, se a planta já tá um pouco fraca, ó, ela inteira secou. Então, mais pra frente, não hoje, vou tentar salvar esses fininhos aqui, fazer algum trabalho neles e como foi uma planta que eu ganhei, quando ela tava na casa da outra pessoa, a planta eu acho que respondia, ou já tava meio fraca e ele já liberou logo, né? Então, eu acho que possa ser o substrato, muita caqueira. E aqui eu já não curto muita caqueira. E os ficos que tem aqui respondem bem com isso, né? Então, não sei qual é o caso desses ficos. Só que agora eu vou dar uma soltada nele, limpar esse matagal doido aqui. Pra gente ver o que a gente faz com ele, né? E eu vou mostrar também algumas outras plantas. O que acontece em cada um, né? Não só assim, porque ela tá fraca, porque ela não tá. Em algumas outras partes. Tipo assim, a planta que a gente arama, algumas podem secar, outras podem ramificar. Depende mais do indivíduo, né? Então vamos dar uma olhada nesse daqui, tirar essas pragas daqui, ó. A praga pega bem, ó. Mas a planta em si não tá querendo responder, cara. Então vamos tirar o máximo de praga que a gente puder. Dar uma limada. Vou deixar isso aqui tudo solto mesmo. Já morreu mesmo essa base aqui mesmo, então não tem por que deixar ela ali. Queria fundir, mas meu erro foi ter deixado ela muito tempo nesse substrato. Então, bonsai, o que eu falo pra galera, bonsai é mais adaptação do que evolução. Se a gente conseguir se adaptar e adaptar a planta no longo do tempo, querendo ou não, a gente evolui. Mas o foco é na adaptação. Se a gente for se adaptando, adaptando, a gente vai chegando lá também. Isso funciona para tudo, né? Academia, dieta, etc, etc. Né? A gente vai se adaptando, quando vê, a gente evoluiu. Igual quem vai pra academia. A gente não evolui, a gente se adapta àquele, entre aspas, desconforto, né? E no bonsai é a mesma coisa. Querendo ou não, a gente cria uma situação desconfortante para a planta, que é o vaso de bonsai, e ela acaba se adaptando àquela situação. Então é aí que a gente entra com essa técnica, né? Então, limpar isso aqui tudo, tirar esses negócios de adubo. Deixar sem adubo também. Quando eu passar para outro vaso, eu volto o adubo para elas. Vou colocar no vaso separado, não hoje, né? Só vou dar uma sobrevida para a planta. Olha o tanto de praga, ó. Acho que eu não consegui pegar, não tem problema não. É só isso aqui que vai dar um trabalhinho mesmo. Tem que dar uma puxada assim por baixo, ó. Que aí sai com raiz e tudo, ó. Senão tu não conseguir puxar, ela renasce, renasce, renasce. Mas tem tanto aqui que eu vou tirar esse substrato também. Ó, aqui, tá vendo? Não tá saindo. Agora achei. Tá vendo? Puxar com raiz e tudo, lá no foco mesmo. Pinçando. É, não dá pra tirar 100%, só se tiver bastante calma, mas tirando o máximo que puder já, não digo nem ajuda, né? Deixa de atrapalhar menos. Puxa logo isso aqui tudo. Quem veio, veio. Quem não veio, vou arrancar daqui a pouco.
Tirar, sempre tem que fazer isso, né? Isso aqui eu já tava meio desgostoso com essa planta. Ah, depois eu faço, depois eu faço. E aí o depois eu faço também deu trabalho. Isso aqui era um substrato que veio com caqueira, como eu falei. Fiz umas 4, 5 cavas aqui e coloquei o meu substrato sem caqueira para ver se dava uma respirada na planta. Mas acho que depois eu coloquei uma mistura de uns adubos que eu fiz, que tem esse camarada aqui, ó, que eu já falo toda hora. Então esse camarada aqui que deve ter dado um fatality nela. Vamos tirar isso aqui. Tirar esse trequinho aqui. Tá brotando, ó. Essa parte aqui chega a estar mais com vida, mas quando eu abrir aqui, de repente vai estar cheio de fungo. Aí eu vou pegar um fungicida ali e a gente vai passar pra dar uma sobrevida. Vou tirar aqui e já volto. Então, ó, já foi. Deu trabalho, hein? Então, ó, tirar esses camaradas daqui. Dar uma analisada aqui, ó. Cara, eu falei que eu não ia fazer, mas acho que eu já vou fazer logo agora. E vai ter que ser com esse substrato aqui mesmo, que acho que tem um ali. Vou substituir o substrato ali de uma planta que foi bigodada. Então a gente já faz logo, né? Então, o que sobrou foi esse camarada aqui e esse camarada aqui. Esse aqui, acho que esses dois aqui já eram. É, já era mesmo. Então, é isso. Substrato, não sei se esse substrato tá bom. Muita caqueira, né? Vou pegar ali uma bacia pra gente trabalhar nesse camarada aqui. Pronto. E outra ideia também, ó, o que eu falei é pesado. Como cada planta reage de um jeito. Ó. O pinheirinho que eu fiz o vídeo não aguentou também, morreu. Por que ele morreu? Porque eu mexi nas raízes, né? Certo era ter colocado sem mexer e deixado ele reagir sozinho. Então, pô, mas eu mexi bem pouquinho nela, cara. Muito pouco nas raízes, mas tem planta que é isso, cara. Não perdoa. Certo era eu ter só colocado sem ter mexido. Mas a gente vai aprendendo, né? O pinheirinho bonitinho. Mas é isso, é aprendizado e dar espaço para outro. Não posso ficar parando meu tempo para ficar chorando, não. Então a gente dá o espaço para outro. Quando chegar um outro pinheiro com essa mesma ideia, eu vou lá e faço. Só que agora eu já sei. Pode usar. Por isso que a galera usa a técnica do escorredor de mamadeira, para você não ficar mexendo muito no coração da planta. O coração da planta é o que? Essa parte aqui do meio, ó. Se tu ficar mexendo muito, a planta vai sentir e já era. E foi o que aconteceu. Mas eu mexi bem pouquinho, cara, muito pouco. Mas mesmo assim, a planta deve estar meio fraca e não aguentou. Então, tirar ela daí. Vai pro cemitério também. Vendo? Mexi bem pouquinho. Mas fazer o quê? Dá uma olhada nesse treco aqui. Vou ver qual que vai ficar aqui. Vou deixar a outra num vasinho menor, essa no maior. Aquela dali a gente bota para um espaço. Essa tesoura aqui é para serviços gerais mesmo. Então, no problem. Já foi. Deixa eu preparar um outro ali também. Né? Pegar um outro vato aqui.
outro vasinho pequeno para colocar esse camarada ali. Por enquanto vai ser esse provisório. Tem umas pedras grandes para colocar aqui. Vamos aí. Então pronto, ó. Bota um pouquinho aqui. Colocar ela. Bora puxar. De repente eu aproveito esse substrato para alguma coisa. Não sei, vamos dar uma olhada aqui, né? Pegar esses camaradas aqui, puxar os trem logo de uma vez. Não quero as capilares, vai tudo comer as capilares. Viu? Não enraizou tanto, não enraiza. Mas vai ter que aproveitar isso aqui. Isso aqui é do trevo. Pode ser que agora ele já melhore um pouco. E agora não sei se eu lavo ou deixo assim. Acho que eu vou deixar assim, né? Pra planta recuperar melhor. Depois a gente dá uma aramada nela. Essa menorzinha aqui vai pra cá. Vai se bem. Vou dar uma lavada. Nada. Vamos tentar recuperar, né? Já tava quase morrendo mesmo. E pronto. Lavamos. Então o que eu vou fazer é ao contrário. Essa aqui que eu enxergo mais potencial, pelo menos nas curvas que eu quero fazer, vou deixar ele no vaso maior. E esse daqui, que eu não sei o que eu quero fazer nele, vou deixar ele no vaso menor, para depois a gente ver o que a gente faz com ele para jogar pro vaso maior. Então ele vai ficar nesse vasinho aqui, esse camarada. Vamos jogar ele aqui. Substrato mais aerante. Agora é um substrato. O ruim, que é um substrato. Vou deixar uma curvinha, né? O ruim que é um substrato agora totalmente diferente do que ele estava. Então pode ser que a planta estranhe, mas como ela já estava num lugar ruim, vai passar para um lugar bom, de repente pode ser que seja algo até muito melhor do que se imagine, né? Então esse camarada aqui já foi. Agora vamos para esse. Eu vou colocar ela meio de lado assim, ó, pra gente ver o que a gente vai trabalhar. Infelizmente essas raízes vão ter que ficar assim. Bota um pouco para baixo. Opa, fica quietinho aí, meu amigo. Apertado aqui e ali. Pronto. Quase lá. Vou apertar mais desse lado aqui, ó. Daqui um pouco. É isso. Vou salvar o que der do barco. O barco inteiro não afundar, né? Igual a gente... Quando o barco tá afundando, o cara fala, mulheres e crianças primeiro. É isso. Salvar o que der. Depois a gente dá uma trabalhada. Fazer o que, né? E o que eu falei pra galera foi, cara, aqui o Tiger Bark não tá pegando comigo. Agora de repente vamos ver se ele pega. Esses dois ali são Tiger Bark, né? A gente vai ver a evolução dele agora, porque a gente pôde ver, ó, nesse substrato, ó. Enraizou foi nada. Então, ó, já dando muito fungo, ó, fungo. Muito fungo. Aqui já era o grandão. Então acho que eu vou fazer isso, vou descartar esse substrato todo. Infelizmente.
porque de repente foi uma mistura um pouco problemática. E vou trabalhar com o meu mesmo, que já tá. O time que tá ganhando não se mexe, né? Então, bora botar ele para recuperação agora, botar um pouquinho de super drive nele para dar uma acordada e deixar recuperar sozinho. E eu agora vou mostrar os outros, como cada planta reage, né? Que o intuito do vídeo é esse, não era mostrar tanto isso aqui que eu não ia fazer agora, mas tive que fazer, que já para tirar logo e acabar logo com isso. Vou dar uma limpada aqui, limpar minha mão que tá toda suja, e eu vou mostrar algumas outras. Bora lá. Pronto, tudo já arrumado ali. Peguei só alguns exemplares pra gente ver, ó. A ideia que eu falei, ó. Tipo essa daqui. Eu quero fazer um bonsai de cidreira de árvore. É uma erva cidreira, só que ela vira árvore. Ela não vira muito aqueles arbustos, né? Só de mexer nela já dá o cheirinho. Então eu tô tentando fazer com movimento. Só que é uma planta um pouco teimosa. Se a gente aramar, ela já deixa de crescer, ó. Essa parte aqui ficou sofrida, ó. Secou isso aqui. Aqui eu achei que ia secar. E aqui também tá fraco. Por quê? Porque eu deixei ela um pouquinho fora do sol. Ela já encheu de praga. Aí eu fiquei lutando com a praga um mês. Botando o inseticida sistêmico nela. Escovei tudo. Pra ver se recuperava. E eu recuperei 2 galhos de 3, né? Isso aqui acho que secou. E já era, né? Ou não, né? Vamos ver se brota alguma coisinha aqui. Só o ruim. E como o galho é jovem, ele tem mais axilar do que acessória. Gema acessória, ela nasce no tronco inteiro, assim, umas 5, 6, 7, 10. E o axilar só nasce aqui, ó. Tá vendo? Aqui é axilar, ó. Nessas pontinhas, ó. Aqui já não nasce mais, ó. Só depois que o galho fica assim, um pouco mais maduro, ó, que ele vai adquirindo, não, vai adicionando, né? Vai colocando mais gemas assessórias, acho que é acessória. E aí dá mais opção para planta, fica mais madura. Por isso que tu vê, às vezes, a galera deixa a planta ficar toda grossa, vai lá, faz aquela drástica zona e blum, nasce um monte de brotação. Que é por causa disso, por causa desse macete. Se você fizer esse macete com as plantas fininhas, vai nascer uma aqui. Não vai, entendeu? Porque é um galho muito jovem. Então, isso aqui eu tô recuperando para ver o que sai no futuro, né? Por enquanto, é essa gambiarra aqui. Esses 2 galhos aqui é para ajudar a engrossar. Só que demora muito. Porque a planta tem que bater umas 3 vezes o tamanho para depois dar uma engrossada lá embaixo. Então, eu tô deixando essa galera desses 2 galhos de sacrifício crescer para ajudar a engrossar aqui, ó. A diferença é bem pouquinho, mas já tá engrossando. Daqui 1 ano, 2, isso aqui já vai estar bem mais grosso. E aqui também um pouquinho menos grosso. E assim a gente vai fazendo. Depois que pegar esses 2 movimentos aqui que eu quero, aí a gente já... Primeiro a gente tem que trabalhar a base, né? Para depois trabalhar lá em cima. Então, vamos fazendo devagarzinho essa gambiarra aqui. Se der bonsai, deu. Se não deu, a gente lutou para fazer alguma coisa. Vamos ver o próximo. Esse daqui... O que ele... Qual é a especialidade dele? Assim dizendo, né? A especialidade dele, não sei se é do indivíduo ou da espécie, mas parece que é da espécie. Se eu subir um pouquinho aqui pra gente ver bem de cima. Ela é a única planta que não aceita o inseticida sistêmico. E talvez nem o fungicida. Queima ela sente, ó. Então... Querendo ou não, eu vou deixar sem. Eu acho que os insetos já não gostam muito dela também. Só que eu fiz uma vez em todo mundo, ninguém sentiu. Aí ela sentiu. Eu falei, cara, será que foi um inseticida sistêmico? Aí eu joguei em algumas folhazinhas assim para ver se era isso mesmo. E é isso mesmo. Ela é a única planta que não aguenta o inseticida. Então, é o que eu falo. Cada planta reage de um jeito, né? Então essa é a reação dela. É um ficus... Caraca, eu sempre esqueço o nome das plantas, né? Essas plantas são um pouco mais diferentes. Esqueci o nome. Isso aqui eu achei, cara. Eu achei essa planta. Tava seca 1 semana, largada. Só esse cotoco aqui, tinha um negocinho aqui. Cortei também. E falei, se pegar, pegou, né?
e acabou que pegou. Então agora estamos cuidando dela para ver o que que sai. Esperar ela pegar um pouco mais de saúde pra gente fazer um pouco de drástica e dar uma aramadinha nela. Então, essa daqui é um ficus alguma coisa. Quem souber aí, se eu souber eu vou colocar aqui embaixo aqui assim, ó. Mas esqueci o nome dela mesmo. Tá com a base legal. Tem que dar só um tratozinho na base. Que a base é um pouquinho mais tchan. De repente isso aqui vira um galho de sacrifício, ó. Pra ajudar a engrossar daqui pra baixo. E é isso. E essa aqui é só isso mesmo, que ela não gosta de inseticida sistêmico. Bora ver a próxima. Essa daqui e a outra que eu vou mostrar. Vou até dar um talhozinho nela aqui, pra gente dar uma olhada aqui embaixo. São plantas que elas ficam de preguiça. Aí quando você dá uma apertada nelas, elas vão lá e começam a se movimentar. E o que aconteceu? Dei uma aramada nela. E aí ela começou a querer crescer. Antes, quando eu não estava aramando tanto, ela não estava crescendo tanto não. Então o que eu vou fazer, ó, só dar só uma tirada aqui na base. Dá só uma limpadinha, não vou tirar tanto galho não. Esse camarada aqui também sai. Vou fazer só uma podinha de limpeza. Que é o que ela faz, ela tá sendo aramada, ela meio que se estressou, né? Então aí ela vai lá e solta um monte de galho. A gente vai lá e seleciona o que der. Então, ó, aí limpando a gente vê o que a gente quer, o que a gente não quer. Pronto. Só para tirar um pouco da base aqui. Eu não gravei, porque aqui tá dando. Mas agora vai dar para entender, ó. Aqui eu tirei um pouco da base para poder dar só uma visualizada. Pronto. O camarada ali vai crescer, vai crescer, vai crescer. Esses três aqui para ajudar a engrossar. Pronto, fiz nada. Esse aqui vai para um outro vaso também. Esse aqui é outra planta que ainda tá no substrato ruim que eu ganhei de presente. Então, tô deixando ela aqui por enquanto. A prioridade mais é esse camarada aqui, ó. Então, com a aramação, fiz a planta dar uma acordada. E às vezes tem planta que é isso, né? A gente tem que dar uma apertada nela para ela crescer. Então, ó, já fiz uma limpezinha nela. Agora ela vai dar uma despertada de novo. E na primavera isso aqui vai dar uma esticada, hein? Vou tirar o arame depois. Ainda não marcou tanto. Então precisa tirar. Então vamos para a próxima, que é o mesmo esquema. Vocês vão ver. A próxima tá mais ainda. Essa daqui é um pau-ferro. Cara, ela ainda é, né? Ela era um graveto na configuração só querendo subir. Quando eu aramei ela do arame para cima, ó, pode perceber, ó, na base não cresceu, não veio nada, mas do arame para cima, salvo essa daqui, ó, estourou todo mundo, ó. Já tá praticamente uma arvorezinha. Então daqui a gente vai trabalhar. Igual eu falo, cada planta ou indivíduo reage de alguma forma. Às vezes a gente arama a Premina, que já secou ali, não dá para mostrar. A Premina eu aramei e secou. E aí? Essa aqui eu aramei e me deu 10 ramificações para escolher. Entendeu? Às vezes é do indivíduo ou da espécie, né? E aí? Ó. Depois, quando a planta pegar um pouquinho mais de maturidade, ó, vou selecionando, deixando nesse movimento que eu já ajustei, tirar um pouco da trifurcação, alguns galhos eu vou dar um movimento, vai ficar bonito. Daqui a pouco eu vou ter que tirar esse arame, deixa eu ver aqui.
Daqui a pouco, daqui uns 10 dias eu vou dar uma tirada nele para deixar a planta dar uma respirada um pouco. Se ela voltar em algum movimento, a gente dá mais uma aramadinha. Mas o meu intuito era dar um movimento nela, que ela estava muito reta. Ela é um pouco teimosa, um pouco mais dura. Fiz alguma coisinha aqui, não foi nada muito extraordinário. Mas deu melhor do que certo, porque ela me deu muita ramificação. Muita coisa pra gente trabalhar quando pegar um pouco mais de maturidade, né? Então, às vezes a planta ajuda a gente, às vezes ela atrapalha. A Premina é uma planta boa, mas de tanto que ela me atrapalha, só Jesus, né? Esse camarada aqui vai sair para esse aqui ficar no lugar dele, pra gente fazer a troca de líderes, ó. Por quê? Porque ele vai sair? Porque ele tá disputando o patamar aqui, ó. Tá disputando o patamar e entrando na configuração de trifurcação, ó. 1, 2, 3. Então ele tá fazendo duas coisas erradas. Então ele sai para esse aqui no futuro ficar no lugar dele. Entendeu? Eu vou abaixar aqui, ó. Aí sim vai ficar certo. Vou dar só um rematezinho ali. Aquele caroço. Essa câmera não fica direito. Tem um rematezinho nesse caroço aqui. Depois tem que dar um remate aqui também que tá feia a beça. Vou deixar esse galho ficar um pouco mais maduro pra gente fazer essa ideia. E é isso. Vou ficar cortando muita coisa não. E eu nem sei qual vai ser a frente, qual vai ser as costas, mas aqui provavelmente vai ser as costas. O primeiro galho. Aqui o galhozinho de fundo. Então esse camarada aqui vai embora. Só para dar uma respirada aqui. Esse aqui vai ser o de fundo, vai ficar aqui. Pã. Esse aqui, não sei se eu deixo ele ou tiro, né? Eu vou tirar ele. Tchau também. Pronto, de resto vai tudo ficar. A câmera abaixando. Pronto. Agora eu vou deixar tempinho para tirar esses arames. E a gente deixar crescer. O que eu queria, que já cortaram, né? Era um galho aqui de sacrifício, cara, para ajudar essa base aqui a engrossar muito mais. A base engrossando, depois a gente tirava ele daqui. De repente eu faço um machucado aqui. Também tem uma outra técnica. Ai, caraca. Ficar abaixando e levantando também, né? Tem uma outra técnica. Que ela é assim, ó. Não ia fazer isso nessa planta. Vou fazer fraco aqui. Pra galera ter a ideia. Que a técnica faz isso aqui, ó. A gente dá uma enforcada. Como que aconteceu aqui nessa aramação. Dá uma enforcada nele. Não tô apertando muito aqui não, pra não machucar o tronco. Dá uma enforcada nele aqui, ó. Aí vai começar a brotar um monte de... Se a brotação, ela vai brotar, né? Vai vir um monte de brotação daqui pra baixo. Por quê? Pelo mesmo fator que tá acontecendo aqui, ó. Aqui tá sendo tudo enforcado, então o fluxo de seiva tá sendo pressionado. Então o fluxo de seiva pressionado faz o quê? Pum! Solta as brotações. Então, na teoria, eu ainda não fiz para mostrar pra galera, se faz assim. Aperta o fluxo de seiva e daqui para baixo nasce um monte de brotação. E no futuro eu vou testar isso pra gente. Eu já fiz isso, essa é a segunda vez que eu faço isso. Indiretamente, né? Então a gente só precisa da técnica aplicada mesmo, de propósito, para ver se é isso mesmo que acontece. Aconteceu com ele e aconteceu com um junípero meu. Um juníperos horizontais, acho que é horizontais. Aquele que espeta, o jacaré. Quando eu aramei ele todo, ele respondeu um pouco diferente do que essa planta. Eu aramei ele e da aramação para baixo
nasceu muita brotação. Eu tinha que tirar, porque se nascer a brotação pegar, ela cancela a planta toda que tá aramada do arame para cima. Aqui também eu tenho que ficar um pouco de olho, porque eu não sei se ela pode responder assim também. E essa foi a dica desse vídeo, né? A dica não, foram várias dicas, né? Do que fazer, do não que fazer, como é que as plantas reagem de um jeito ou de outro. E assim a gente vai fazendo mesmo. O que acontecer aqui eu vou passando pra galera, pra não acontecer aí, né? E fechamos o vídeo. Então, quem gostou, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você tem algum indivíduo que é diferente do que falam, que às vezes, eu tenho um ficus que ele responde pra caramba, aí o outro bonsaísta lá do outro estado fala assim, não, mas o meu ficus não tá respondendo, o teu tá. Ah, eu tenho uma caliandra que ela solta muita raiz. Aí o outro fala que a caliandra dele não faz isso. Ah, eu tenho uma caliandra que ela floresce 10 vezes no ano. Ah, mas a minha nunca floresceu. É isso, às vezes é do indivíduo. Tem planta que cresce mais rápido, tem planta que é mais lenta. Às vezes você vai ver uma semente. Você bota 10 sementes, né? Aí uma nasce um pouco mirradinha, a outra já cresce, a outra ramifica mais. É isso, às vezes é um indivíduo que tem aquela, como é que fala, aquela qualidade que a gente tem que ficar de olho nele, ó. Essa plantinha aqui tá crescendo mais rápido do que as outras, entendeu? É igual a gente, né, cara? Às vezes, tipo, uma ninhada de cachorro. Aí você vai ver um é mais forte que o outro já nasce mais pra liderança. E assim a gente vai vendo as plantas também. Elas são do mesmo jeito, né? Então, fechamos o vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo pro vídeo enganjar e a gente crescer junto. E vambora pro próximo vídeo. Valeu! Fui!